Olá pessoal do canal Pregando as Escrituras, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, podcast Vida e Fé, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês gostam bastante, que é bem na linhagem assim apologética, sobre seitas e heresias, tá? Então vamos lá, vou apresentar os convidados. O primeiro convidado que nós temos aqui é o João Flávio Martins, tá? Confundi aqui, João Flávio Martins, e tem o Paulo Cristiano. Ambos conhecem muito sobre seitas e heresias, tá? A gente vai falar sobre algumas coisas interessantes aqui. Como eu faço todo podcast, eu quero que cada um de vocês se apresente aqui o pessoal, se é casado, de onde que veio, né? De onde que você é, tudo mais. Fale um pouco sobre a sua vida, João Flávio. Até mesmo se quiser falar um pouco da sua conversão, é muito interessante. Olá, Caio. Primeiro, obrigado aí pelo privilégio que você nos dá de estar aqui no seu podcast. Para nós é um prazer. Nós já estamos trabalhando com apologética há mais de 24 anos. Desde a minha conversão em 1989, eu já entrei para este caminho e para este ministério. Como você é um presbiteriano, é um calvinista, eu por acaso fui predestinado, entendo eu, para este ministério. Porque foi muito natural na minha vida. Eu cheguei na igreja e logo eu já estava na rua fazendo evangelismo, levando o evangelho até as pessoas. E lá na rua nós encontramos o católico, o espírita, o ateu, o mórmon, o adventista, testemunha de Jeová e etc. E diante dessas pessoas a gente tinha que dar resposta às perguntas e aos questionamentos que nos faziam. E eu me lembro muito bem que na década de 80 nós não tínhamos materiais apologéticos, não havia um podcast como esse para você tirar as dúvidas, não havia materiais, nem mesmo o Instituto Cristão de Pesquisa ainda tinha aparecido no Brasil, porque ele vai começar justamente na década de 80, mas vai aparecer na década de 90. Nós nascemos, inclusive, em 98. Então, não havia material para a gente fazer as nossas pesquisas. Até comentava com o pastor Paulo no carro que os livros que nós lemos de apologética na época, os quais nós tínhamos acesso, foi do J. Cabral e do R.R. Soares. Os primeiros livros que nós lemos. Maravilha, hein? Para você ver que nós não tínhamos materiais para isso. Não havia bíblias de estudo naquele tempo. Raríssimo achar uma bíblia de estudo. Já tinha Scofield, mas não era acessível. Então nós tínhamos, eu usava a metodologia do lápis de cor. Para cada argumento que eu tinha que dar para seitas, então vamos supor que eu queria refutar a doutrina sabática da obrigatoriedade da guarda do sábado. Então eu lia o Novo Testamento, ou os livros que eu lia, as respostas eu marcava em azul. Então eu sabia que ao folhear minha Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, os textos que estivessem em azul, eu sabia que eram textos que refutavam a doutrina sabatista. Então eu criei uma Bíblia colorida. Eu tenho essa Bíblia até hoje, a qual me servia e me ajudava como subsídios para eu dar resposta às pessoas que perguntavam sobre essas legalidades ou essas heresias da vida aí. E desde então nós começamos a trabalhar. E em 1998 eu me encontrei com o pastor Paulo Cristiano e nós fundamos o site do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que hoje em questão de conteúdo, deixar isso bem claro, o conteúdo é o maior site de apologética do Brasil. Que legal, cara. Muito bom. E a sua conversão? Assim, você já veio de uma igreja, a sua família já era cristã? O meu pai e minha mãe eram desviados. Eram da Igreja do Brasil para Cristo, mas desviados. Desviaram porque entrou a congregação cristã no meio da vida da minha família e a congregação os levou ao desvio. Eles acabaram não ficando nem na Brasil para Cristo, nem na congregação. E eu cresci num lar de desviados. Foi uma coisa bastante traumática. Aos 17 anos, para os 18, minha tia estava trabalhando na minha evangelização, apareceu 2 missionários mormons, fiz o curso com eles, comprei uma camisa branca e uma gravatinha de crochê, fui para a Igreja do Santo dos Últimos Dias e queria, inclusive, ser missionário mormon. Meu sonho era ser elder. E aí, num belo dia, eu estava lá na Igreja Mormon e aí a mulher, ela vai contar o seu testemunho e relata a descoberta das Américas por 2 famílias judias, que chegou aqui no século 6 a.C. Quando eu ouvi isso, eu falei, pera, isso aí tá estranho. A gente até
cantava no meu tempo, né, porque eu sou da década de 80, a musiquinha do Wagner Montes. Colombo descobriu a América e eu descobri você. Não sei se você lembra disso, eu não era nem nascido. Não era nem. Você não era nem nascido. Não. Então, quando eu deu aquele toque na minha cabeça, eu falei, pera um pouquinho, quem descobriu as Américas foi Colombo. Isso aqui nós estamos no século XV, eles estão aqui no século VI a.C. Falei, é incompatível com a realidade. E por causa daquilo eu questionei o mormonismo, parei de ir na igreja mórmon e fui para a igreja da minha tia, que era uma igreja evangélica, acabei me batizando e graças a Deus estou aqui até hoje. São 33 anos seguindo Jesus sem olhar para trás. Que benção. Paulo, sua vez, conta um pouco sobre a sua vida, ser casado, como que foi sua conversão e como você chegou nessa ideia de falar, olha só, apologética é minha área. Só um pouquinho, pera um pouquinho. Eu sou casado com a Miriam Fernandes, que está assistindo aqui. Manda um abraço para ela. Você ia apanhar em casa, né? Meu Deus do céu. A culpa é sua que não perguntou isso para mim. Ó. Não, eu falei. Então, fale pela sua vida, ser casado. Eu falei. Você podia me ajudar. Tá gravado. Você podia me ajudar, né? Mas tá bom. Paulo, sua vez, pode contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida? Certo, Caio. Primeiramente aí, é um prazer estar aqui com você, com o programa, toda a sua equipe aqui. A minha vida não é muito diferente da história do pastor João Flávio. Eu me converti em 1988. Inclusive, algo interessante, que eu e o pastor João Flávio estudamos no mesmo colégio antes de nos convertermos. E nós fomos evangelizados pela mesma pessoa que hoje é o advogado do CATP, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu me converti, assim, tem duas fases na minha conversão. Vamos lá. A primeira fase dentro de uma igreja batista norte-americana. Uma igreja independente, de um pastor norte-americano mesmo. Eu tinha 11 anos de idade, fui até a igreja. Eu era amigo dos filhos do pastor, brincávamos juntos, jogávamos bola juntos. Só que nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu entrei, ouvi a pregação, achei um tanto esquisito e tal, mas 11 anos de idade, eu era criança, não sabia de nada, fui até a frente e recebi uma oração. Quando eu recebi essa oração, quando eu voltei para casa, no outro dia, eu me sentia diferente. Não tem como eu explicar essa diferença. Tanto é que no outro dia eu cheguei e falei com ele, com o outro rapaz. Tinha o mesmo nome do pastor, Charles. Assim, Charles, tem alguma coisa diferente em mim, cara. Mas o que é? Assim, ó, eu tô me sentindo uma nova pessoa, não sei o que é. Mas com 11 anos de idade, né? Por isso que a gente tem que investir nas crianças. As crianças, elas têm experiências com Deus. E é uma área que é subestimada pela igreja, muitas vezes, né? Que é o futuro da igreja. Mas, enfim, eu não fui discipulado naquela igreja. E aí, com 15 anos, eu estava no colégio, onde ambos estudávamos juntos. E esse irmão, ele estava evangelizando um outro amigo nosso, no banco, antes de começar as aulas. Estava evangelizando e eu sentei do lado e comecei a escutar. Esse rapaz foi embora. E eu me interessei, perguntei para ele mais sobre aquilo e tal. E aí ele me levou na igreja, eu me converti na Assembleia de Deus. Meu berço é assembleiano. Então eu sou um batista assembleiano. Um negócio meio estranho, meio misturado. E de lá para cá, eu fui separado como presbítero na Assembleia de Deus. E hoje eu estou na Igreja Batista novamente. Voltei para casa do pai. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista, e então essa é mais ou menos a minha conversão, né? Como que se deu essa chamada, então, apologética? Cara, esse rapaz que nos evangelizou, ele tinha debates direto com o Testemunho de Jeová. Passava domingo de manhã, Testemunho de Jeová, ele já chamava para dentro da casa dele e o pau comia. Era debates assim que dobravam 1, 2 horas. E aí, como eu era novo convertido e era muito amigo dele, eu participava desses debates. E eu comecei a me interessar por isso aí. Então eu ganhei uma Bíblia de presente, uma Bíblia bem já usada, e marcava, como o pastor João Flávio falou, marcava na capa todos os versículos quanto espiritismo, catolicismo, Testemunho de Jeová, mormonismo, e tinha essa Bíblia comigo. E ali eu fui me interessando por apologética, por debates, adquiri alguns livros, mas então eu não tinha uma noção do que era realmente apologética, não tinha esse ministério, não conhecia o ICP, que foi a nossa ponta de lança aí, que nos lançou, né, para a área apologética de verdade. E aí depois eu fiquei sabendo que o pastor João Flávio havia se convertido, né? E aí nós nos encontramos um pouquinho antes de 1998. 97. E em 98 decidimos fundar uma organização
parecida com o antigo ICP, né? E que nome nós daríamos para essa organização? Vamos chamar então de Instituto de Pesquisa Religiosa, uma coisa assim. E aí fomos trabalhando o nome até chegar no CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Então, a partir dali, nós começamos um trabalho na internet com outro irmão que tinha uma página, acho que de uma seita só, e ele cedeu para nós. E ali nós começamos a produzir artigos de apologética. Isso em qual ano? Em 98, isso. Ah, então faz tempo. A internet chegou no Brasil na década de 80, né? Acho que 85, 88, não me lembro muito bem. Então, a gente começou com o boom da internet, o site do CACP. Eu lembro que na época, acho que o único site que falava sobre apologética de verdade mesmo era o nosso site, né? E de lá para cá nós começamos a trabalhar mais e crescer nessa área, nos formamos. Eu sou formado, a minha área a raiz é Ciências Sociais, tem pós-graduação em Sociologia Política, Ciências da Religião e Interpretação Bíblica pela FABAPAR. E o pastor João Flávio também, ele pode falar depois das credenciais acadêmicas dele, ele se formou tudo para trabalhar na área de apologética, tanto eu quanto ele. Né? E foi muito bom, porque na área de ciências sociais, principalmente a sociologia, hoje o campo ele é lotado de esquerdistas. Né? É, bastante. Só tem esquerdista, cara. Bastante esquerdistas hoje. E ateus. Então, foi uma chance de eu trabalhar uma apologética nessa área também. E trazer um pouco do conhecimento e das ferramentas das ciências sociais para trabalhar na área da apologética também, fazer uma análise um pouco mais profunda, não só a teológica, mas uma análise sociológica também de toda essa questão. Casado, né? Casado com Edilúcia, 2 filhos, o Cristiano e o Henrique, meus herdeiros. Vocês comentaram, na verdade, sobre essa questão de 98, 97. Voltando um pouco atrás, vocês pegaram um pouco aquela questão da unção de Toronto, porque foi ali em 92, 93, se eu não me engano, que trouxe aquela unção lá do aeroporto de Toronto, veio pra cá, aí o Diante do Trono, né, que eu chamo Distante do Trono, começou a pegar aquela coisa de dança profética e tudo mais. Então vocês pegaram esse período que começou esse boom também aqui no Brasil, de, por exemplo, dança profética e tudo mais, ou vocês não lembram disso? Não, pegamos sim, mas nessa época era muito incipiente o negócio, era muito, assim, a internet estava só começando. Não tinha divulgação, né? Era muito novo, né? A gente ouvia falar. A gente tinha análise de outros apologistas que já tinham na época, como eu te falei, pastor Natanael Reinaldi, que é um dos pioneiros, pastor Paulo Romeiro, pastor Joaquim de Andrade e outros pastores já falavam sobre isso, escreviam sobre isso, principalmente o pastor Paulo Romeiro. Né? Mas nada assim de ir fazer pesquisas, mas nós já sabíamos dessas heresias. Sim. Tá. Então vamos começar a falar sobre algumas heresias agora. Vamos falar sobre o adventismo, tá? Eu sei que vocês falam bastante sobre isso. Você enviou alguns arquivos para mim, né, João? E eu li alguns, tá? Não consegui ler porque você mandou um monte de arquivos. Você mandou sobre Mormons, se não me engano, TJ, você mandou sobre adventismo, mandou sobre calvinismo, se não me engano, alguma coisa assim. E eu consegui ler só dos adventismos, acho que li umas 30, 40 páginas. Mas enfim, quais são as piores heresias do adventismo? E eu queria agora, assim, que ambos falassem. Porque assim, eu sei que você também, Paulo, você é forte, João também é forte, os dois são fortes. E eu queria que vocês também falassem assim, abertamente, tranquilo, assim. Bom, então pode começar a falar sobre alguns primeiro vamos falar dos PDFs, né? O que acontece? Eu tenho uma linha de transmissão, são vários grupos. Quem estiver nos assistindo e quiser entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, nós cadastramos a pessoa, ela salva o meu nome lá na agenda dela e eu mando. Cada vez que eu publico um artigo no site do CACP, eu transformo esse artigo em PDF, mando o link desse artigo, mando o link também de algum vídeo e mando o PDF. Então, nós trabalhamos muito com esse material de e-books, porque entendemos que ajuda muito. Nós já ganhamos muita gente para Jesus através desse material. Inclusive, eu acho que para qualquer pergunta que me fizerem, eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 PDFs. Porque o site do CACP tem 14, 15 mil artigos. Eu ainda não cheguei com todo esse número de PDFs, porque os PDFs, quando comecei a formatá-los e enviá-los, já existia 7 mil, 5 mil artigos no site do CACP. Então hoje eu devo ter uns 8 mil PDFs formados, de vários temas, preparadinho. A pessoa perguntou, eu mando para ela. Voltando aqui então para o adventismo. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender
que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Então, eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas, foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. Né? Inclusive, o Irão Edson, quando ele passa pelo milharal para desviar dos vizinhos, que ele estava com vergonha para chegar na igreja, então ele tem a visão que Jesus estaria saindo do santo lugar no céu e entrando no Santíssimo. É até utópico imaginar que no céu tem um lugar mais santo que o outro, mas ele teve essa revelação. E pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, eles colocam isso como Yom Kippur, o dia da purificação. Então Jesus teria entrado nesse lugar santíssimo para ler os nomes das pessoas, para fazer juízo a todos os crentes ou a todas as pessoas que já morreram. Lê-se nomes, pode-se aprovar ou reprovar-se nomes. Imagine você, o apóstolo Paulo, passando pelo juízo investigativo, para ver se ele vai ser aprovado. Ou os nomes dos 12 apóstolos, que já estão lá na coluna de Deus, na Cidade Santa, sendo investigados por Jesus nesse juízo investigativo. É óbvio que essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz, o estar consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo. É a hora da vitória. Quando Jesus diz, está consumado, a nossa redenção estava paga. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro isso. A nossa redenção estava paga. Então, por que é a heresia mais contundente dentro do adventismo? As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo. Porque tira a obra da cruz como o centro da fé cristã. Tira a cruz de cena. E passa para esse lugar, para esse momento chamado juízo investigativo a partir de 1844. Ou seja, eles dizem que a obra da cruz é inacabada. E para piorar, Caio, quando terminar essa obra de juízo investigativo, Jesus vai pegar os nossos pecados e vai jogar nas costas de Satanás. Eles transformam Satanás num corredentor. Isso é a ideia do bode expiatório de Levítico 16. Fosse a tipificação de Satanás. Eles misturam Levítico 16 com o dia do Yom Kippur, com Isaías 53, e aí criam essa doutrina. Mas se você olhar Isaías 53, por exemplo, você vai ver claramente que o bode que morre pelos pecados, quanto o bode que leva os pecados, representa Cristo. O profeta Isaías deixa claro no capítulo 53 que esses dois bodes representam Jesus. Mas independente dessa questão, isso é um absurdo, isso é um impropério. Não dá para aceitar uma coisa descabida dessa. Então, para mim, essa doutrina é uma das piores heresias que existe na cristandade mundial. É a doutrina do juízo investigativo. É como se fosse assim, eu deixar você falar já, Paulo, mas é como se fosse assim, como se a obra de Cristo na cruz não fosse suficiente. Parece que falta algo a mais, e esse algo a mais é essa expiação que iria fazer. O juízo investigativo. Ah, tá. Sim. Se você perguntar para qualquer adventista, olha, Satanás, ele funciona como um co-salvador, eles vão negar veementemente. Eles vão negar. Não, Satanás não pode ser o nosso o único suficiente salvador é Jesus. Satanás, ele levará a culpa pelos pecados que ele causou. Veja bem, olha que raciocínio mais errado. Quando você vai em Levítico e você vê todo o ritual da expiação, quando os dois bodes são separados, porque ninguém sabe quem são os bodes, eram lançadas sortes. Esse é para Azazel e esse é para Javé. Uhum. Então você não sabe quem é quem. Ambos os bodes teriam que ser perfeitos, como exigia todo o ritual do sacrifício.
Primeiro que a gente já tem um problema aí. Satanás não pode ser a representação de nenhum desses bodes. Num segundo momento, quando você começa a analisar os versículos, você vai perceber que o escritor, ele diz que ambos eram para expiação, é bem claro ali. Ambos eram para expiação. Então não adianta. Se você transforma o bode Azazel num tipo de Satanás, você está transformando, queira ou não, você está transformando ele num corredentor. Ele também faz expiação. E não interessa se o bode que derramava sangue era o outro bode que era morto pelo sacerdote. E que o outro que era solto no deserto representa Satanás não derramava sangue. Não interessa. Ambos, a Bíblia diz que era para expiação. E ambos, é claro, dentro de uma teologia sadia, representava as duas fases da expiação de Cristo. Ele tanto expiou os nossos pecados, vertendo o seu sangue, como levou bem longe de nós os nossos pecados. Para longe de nós. É isso que representava. Então, é complicado você defender algo desta maneira e falar que Satanás não pode ser o nosso corredentor, sendo que a Bíblia fala que os dois bodes eram para expiação. Né? Então, eu acho que, junto com o pastor João Flávio e outros apologistas, essa talvez seja a pior heresia do adventismo. Não é a única. Outra coisa, Caio. O adventista, por causa disso, não pode ter certeza da sua salvação. Porque ele tem que passar pelo juízo. E aqui eu já faço um gancho com uma outra heresia adventista que nunca, não adianta você levar o adventista para debater, ele nunca vai poder mudar, que é a questão da imortalidade da alma, ou da imperecibilidade da alma. Porque se o indivíduo morre e está no paraíso com Cristo, ou se o indivíduo morre e está no lugar de tormento, a sua alma, ou seja, as almas já estão salvas ou perdidas a partir da morte do indivíduo. Para que juízo investigativo? Então, a doutrina da imperecibilidade da alma foi satanizada pelos adventistas porque eles não podem tolerar essa doutrina. Se você provar que a alma é imortal, ou que a alma não morre entre a morte e a ressurreição do corpo, você destrói o juízo investigativo. E se você destruir o juízo investigativo, você destrói a igreja adventista do sétimo dia. Ela acaba. Inclusive, eu tenho um livro de um teólogo adventista. Ele coloca qual é a diferença entre nós adventistas, sabatistas e os demais sabatistas. Aí ele fala a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário. Então, essa igreja, essa seita, ela está em cima dessa heresia perigosa, heresia que eu diria luciférica, que nós precisamos alertar os irmãos. E vocês já leram muito os escritos da Ellen White, Desejado, Todas as Nações, O Grande Conflito Tem em Casa. É o mais conhecido, né? A Bíblia adventista. Mas você não tem um da década do século XIX, eu tenho. Ah, não, eu tenho um de 84. É um bem antigo, mas não acho que nessa versão não. É que eles vão alterando algumas coisas pra não ficar feio, né? Pra não ficar feio, inclusive, né? Sobre racismo. Você que falou que é negro. Eu até fico pensando, né? O Rodrigo Silva é um desobediente da sua profetisa, porque ela diz assim, que o branco não deve casar-se com o negro, e o negro não deve casar-se com o branco. E agora, na sua segunda núpcias, ele casou com uma mulher branca. Não sei como é que foi o primeiro casamento dele. Não conheço muito bem. Ele casou com uma mulher branca. Inclusive, uma irmã norte-americana, que saiu recentemente do Adventismo, ela fez um vídeo questionando isso e lendo o texto da Ellen White, que eu acho que está Mensagens Escolhidas, volume 2. É um mandamento whiteano. Ela fala que não agrada ao Senhor um homem negro casar com uma mulher branca. É um mandamento. Inclusive, vocês que são negros, aqui está o seu irmão, né? Vamos processar Ellen White. Não se preocupe que no céu vocês serão brancos. A Ellen White também falou isso. Não haverá negros no céu, só gente branca. É ridículo, né, cara? Chega a ser... Aí todo mundo vai falar, não, mas, Caio, é contexto cultural, mas... Eu queria ser negro. Não é contexto cultural, porque já era crime pela Constituição norte-americana em 1915, quando ela morreu. E ela não reeditou isso, ou ela não corrigiu isso. Ela poderia ter corrigido isso. Agora, eu queria muito ser negro para poder processá-los. Como é que faz aí? Como é que foi que faz? É só você ir pra esquerda e falar, agora eu sou negro. Pronto. Pronto. É verdade. Negro, você pode, pô. Eu não pensei nisso. Eu posso ser um transnegro, né? É verdade, é verdade. Pros dois agora, tá? Os escritos de Ellen White são confiáveis? Responde você, que você vai gostar de responder. Os adventistas, eu estava falando com o João vindo para cá,
Ellen White, ela funciona como um grande abacaxi dentro da igreja adventista. Eles não sabem como descascar isso aí. Tá? Ela é um problema muito grande. Porque quando você analisa os escritos de Ellen White, ele está recheado de grandes contradições, de muitas imprecisões históricas, muitas imprecisões teológicas e também muitas heresias. Você já citou uma aí, que é o juiz investigativo. Alguns livros ela fala uma coisa, em outros livros ela fala outra, se contradizendo. Nós temos um problema também, os adventistas têm um problema também com a questão dos plágios. Já é provado por A mais B que ela plagiou outros escritores. Aquilo que ela fala que é do Senhor, porque, eu não sei se vocês sabem, para um adventista, os escritos de Ellen White não é meramente um escrito como, por exemplo, o Calvino escreveu, Lutero escreveu, Wesley escreveu. Tá? Não está nesse nível é quase canônico. De educação teológica. Quase não, é canônico. Não. É a mesma inspiração que os escritores bíblicos tiveram, Ellen White teve ao escrever seus livros. Ou seja, é praticamente perfeito. Não erra. Então, quando você vai estudar os livros de Ellen White, você acha um monte de heresias, um monte de imprecisões, não só imprecisões, mas erros mesmo. Né? Então, eles não são confiáveis, nem do ponto de vista teológico e nem mesmo do ponto de vista histórico. Tem enormes erros de história. Isso aí os próprios adventistas já provaram. Antes de 1980, mais ou menos, tinha algumas vozes dissonantes no adventismo já mostrando esses erros. Houve uma convenção em 1919, onde eles trouxeram todas essas questões à baila. Né? Só que os líderes abafaram e ficou por isso mesmo. Depois, na década de 80, teve um pastor adventista, me esqueci o nome dele, o pastor João Flávio, até que escreveu o White Lee lá, o Mentira Branca, Walter Rea. Ele fez uma profunda investigação nos livros de Ellen White e mostrou tudo isso que nós estamos falando aqui. Provou realmente que Ellen White, ela não só plagiou, mas ela plagiou até errado, dos erros desses próprios escritores. Mas ela, pelo visto, ela não escrevia, né? Tinha alguém que escrevia pra ela, né? Ela tinha secretária. Isso, tinha secretária. Ela escrevia, mas ela era muito ruim. Como ela era semi-analfabeta, ela não tinha muita habilidade em escrever, então existiam secretárias. E essas secretárias, elas modificavam os escritos, entre aspas, inspirados dela. Né? Então houve muita modificação dos originais de Ellen White, dos seus primeiros livros ali, até hoje, modificou-se muito. Eu fiz um vídeo recentemente sobre racismo, acho que é uma Mensagens Escolhidas 9 ou 6, onde que ela é mais ou menos assim, o texto diz assim: a descoberta não é minha, tá? De um ex-adventista que é professor de inglês. Então ele leu os livros da Ellen White só em inglês. E quando eles traduziram, a casa publicadora traduziu para o português, eles escreveram assim, que no Sul, que o racismo era mais forte nos Estados Unidos, não deveria ter líderes negros. Essa era a tradução original. Aí na hora que eles verteram para o português, eles colocaram assim, não deveria ter líderes brancos. Então ela fez o racismo ao inverso. Tá entendendo? Então eu questionei isso. Aí você vai no original lá, você vê que realmente ela proíbe que a liderança do Sul tenha algum negro na liderança por causa dessa questão do racismo. Isso vale até hoje ou não? Então, esse é o grande problema. Ela é inerrante. Não, porque se os escritos são antigos, mas ainda vale para os dias de hoje, por que vai revogar essa ideia? Pois é. Porque parece assim, opa, o que ela falou aqui, ok, mas o que ela falou aqui não dá certo. Porque se eles creem que os escritos de Ellen White são inspirados, então por que tem que decidir o que vai... Esse é o grande problema, Caio. Se a igreja adventista tivesse em Ellen White, tipo um Lutero, como é o Lutero para os luteranos, fosse Ellen White para os adventistas, estava tudo certo. Porque eles poderiam achar o que é producente para hoje e aplicar na vida da igreja e achar o que não é legal, o que discorda dela e tocar a vida. Mas eles não podem fazer isso porque eles colocaram no mesmo nível das escrituras sagradas. E eles dizem com todas as letras, negamos que o nível de inspiração de Ellen G. White seja inferior aos dos escritores bíblicos. Isso é doutrina da igreja. Tem um capítulo no Nisto Cremos que só trata do espírito de profecia. Você está entendendo? Então é inegociável para eles isso. E para nós é inaceitável. É uma característica de seitas também, essa canonização velada dos escritos dos seus profetas.
esse fenômeno se restringe aos adventistas apenas. Nós temos isso no espiritismo kardecista. O livro A Gênesis, capítulo 6, de Kardec, onde ele fala que a Lua era habitada porque eles haviam recebido um espírito de Galileu, né, do cientista, e o cientista foi revelando para o médium como que se formou o universo. Então, se você gastar alguns tempos da sua vida lendo aqueles livros, você vai perceber que é um monte de baboseira. A maioria é restrita às descobertas científicas da época. Não tem nada de revelação de espírito. É o que a ciência já conhecia na época. E nós sabemos que a ciência evoluiu e substituiu muitas descobertas. Só que os erros ainda estão lá. Mas eles consideram, mesmo assim, você não pode mexer nos livros de Kardec. Por quê? Porque há uma canonização velada. Os livros de Mórmon, da mesma maneira. Joseph Smith também falou que a raça negra é uma raça amaldiçoada por Deus. Que um negro não poderia alcançar o sacerdócio dentro da igreja Mórmon. Isso acabou, hoje foi abolido isso, mas ainda está lá. Por que está lá? Porque eles acreditam que aquilo ainda é inspirado. Como o casamento polígamo, por exemplo. Exatamente. Tem outras doutrinas. Tem muitas seitas mormons, por exemplo, que pratica a poligamia, porque está lá. Então, esse mesmo problema que tem no mormonismo, você tem nas demais seitas. Entre as seitas, o adventismo. Falando aí sobre adventismo, quanto ao sábado, que eu acho que a igreja, que eles falam, a igreja é remanescente porque guardam o sábado. A ideia deles é isso. Eles falam mesmo essa questão de que o sábado é um critério para salvação? Falam. Eu acho que mas não é só o sábado. Eles velam também, né? Sim. Falando, né? Não, mas não é só o sábado. Eles falam que tem o espírito de profecia. Então é o sábado e Ellen White. Os mandamentos de Deus. Tá certo? Mas eles falam categoricamente que a santificação ao sábado, a Ellen White fala, importa em salvação eterna. Importa. Então, quando um adventista chega para você e diz, olha, não, dentro da nossa organização você é salvo pela graça e aí por isso você guarda o sábado, não tem outras palavras para dizer isso. Ele está mentindo. Eu vou repetir, ele está mentindo. Ou está enganando. Né? Talvez um membro, não a liderança. Sim. O Rodrigo Silva sabe disso. O Leandro Quadro sabe disso. O Ivan Saraiva sabe disso. O Sérgio Monteiro sabe disso. Ou eles ficaram com amnésia? Não ficaram com amnésia. Eles não têm Alzheimer recente, não. Então eles sabem disso. Tá na confissão deles isso? Tá no credo, tá nos livros da Ellen White, tá no Ponto de Doutrina. Porque então, é o seguinte, não é questão só de credo. Os livros de Ellen White têm autoridade canônica. São autoritativos. Tá? Se você perguntar isso para um adventista, ele vai negar. Como um católico, você fala para um católico, você é idólatra? Vai falar que não. Claro que não. Você adora imagem? Quem, em sã consciência, no século XX, vai falar que adora uma imagem? Ninguém. Nem os pagãos falam isso. Se você for lá para aquelas religiões da China, Japão, e perguntar se ele adora um pedaço de pedra, eles vão negar, eles não adoram. Essa seita japonesa que tem no Brasil, eu estudei bastante, Seichonoye, Arte Mahikari e outras, eles têm toda uma mística de adoração de imagens também, mas eles negam. É o mesmo argumento usado pelos católicos. Então, se você perguntar para um adventista sobre isso, eles vão negar também. Sim. Se não me engano, é Primeiros Escritos, onde está essa citação que João Flávio falou, ela diz claramente... Está aqui. Primeiros Escritos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O argumento adventista você tirou ela fora do contexto. Ela não está falando isso. Aí você vai ler o contexto. Você lê um capítulo antes, um capítulo depois. Nada. Você lê 2 capítulos antes, 2 depois. Nada. Você lê o livro inteiro. Nada. Não está falando... Ela fala mais. O contexto não ajuda a interpretação. Ela disse claramente que o sábado importa salvação eterna. Agora, deixa eu fazer aqui uma ressalva, porque a gente precisa dividir as coisas, tá? Vamos separar aqui e a gente precisa ser honesto. Não são todas as igrejas que guardam o sábado que são heréticas. Exatamente. Guardar o sábado não é heresia nesse sentido. Ele se torna heresia quando você condiciona ele como meio de salvação ou santificação. Meio de salvação ou santificação. E quando você faz uma separação, quem guarda o sábado é mais santo, é de Deus, e quem não guarda não é. Então por isso que nós, por exemplo, não consideramos os batistas do sétimo dia uma seita. Nem sabia que existia isso. Tem. São mais antigos que os adventistas. Nem sabia. É ainda do
do precursor do advento do adventismo ainda? Não, que era é batista? 1600, de 1600. Então, nossa, já é... 1600, quando os colonos americanos vieram para os Estados Unidos, os colonos ingleses vieram para os Estados Unidos e formaram ali naquelas 13 colônias, e eles... Aí nós temos que voltar num assunto que o João Flávio gosta bastante, que é a questão calvinista, né? Os puritanos, eles transformaram um domingo... O que um adventista... No que o sábado se transformou para o adventista, o domingo se transformou para os puritanos. Então existiam leis para criminalizar pessoas que trabalhavam no domingo. Então o domingo teria que ser assim, guardado à risca, como o sábado no Antigo Testamento. Aí alguns começaram a perceber, peraí um pouquinho, já que não tem nenhum mandamento na Bíblia para guardar o domingo, a gente está guardando o domingo no mesmo molde do sábado do Antigo Testamento, então por que não guardar o sábado? E ali nasceu os primeiros questionadores e os primeiros fomentadores da guarda do sábado evangélica. Os primeiros foram os batistas. Então ali nasceu a Igreja Batista do Sétimo Dia. Tem no Brasil? Só uma adendo. Tem. Só uma adendo. Quando você assiste o filme do Adventismo, que é um de filme, graça no YouTube. No YouTube, tem lá. Você vai ver que há uma irmã da Igreja Batista do Sétimo Dia visita uma igreja adventista. Porque os adventistas não guardavam o sábado no começo. Tem um vídeo do pastor Paulo que ele explica muito bem lá no nosso canal sobre como é que casou essa visão do sábado, que veio com o pastor Bates. Tanto que a Ellen White escreve assim no Primeiros Escritos, volume 1. Né? Primeiros Escritos, só volume 1. Ela escreve assim: o pastor Bates foi o primeiro em advogar a guarda desse dia. Por quê? Porque essa mulher sabatista da igreja batista visitou uma igreja adventista, que falou isso para um pastor adventista, que escreveu um artigo que acabou na mão do Bates. Eles eram como é que chamavam? Os mileritas? Eles eram a igreja cristã... Conexão Cristã. Conexão Cristã. Então, a Conexão Cristã recebeu esse folheto. O Bates leu. Então, o Bates leva para o movimento milerita o quê? A guarda sabática. A Ellen White leva as visões e revelações, porque ela tinha ataque epilético. A Ellen White, ela devia procurar um médico, em vez disso ela abriu uma igreja, que é a igreja adventista. E aí o que aconteceu? Essas visões foram casando-se e formou e nasceu a igreja adventista do Sétimo Dia. Foi que tomou uma pedrada? Foi ela? Foi ela tomou uma pedrada aos 9 anos, se eu não me engano, é por isso que ela não frequentou a escola. Aí a briga de adventista. E essa pedrada é toda nossa hoje, porque nós estamos aqui fazendo apologética. Então, vamos processar a gente aqui. Será que eu tenho tempo aqui? Pode, fica à vontade. Só retornando àquela questão, então, para nós, o sábado não é o problema. Agora, a gente precisa entender uma coisa. O sábado dentro da igreja adventista não é o mesmo que o sábado dentro de alguma igreja evangélica. É completamente diferente. Aliás, falando sobre doutrina adventista, nem Ellen White é a verdadeira formadora das doutrinas adventistas. O verdadeiro mentor das doutrinas adventistas é Joseph Bates. Esse que é o cara. Esse que é o testa de ferro que fomentou todas as... O Miller vem depois. Não, antes. Antes. O Miller... O único problema do Miller foi fazer aquelas profetadas, que Jesus voltaria em 1843, tá entendendo? Ele só deu esse estopim. Depois a doença pegou em todo mundo, ele caiu fora. Ele voltou para a Igreja Batista. Voltou para a Igreja Batista, negou todas aquelas previsões. Mas enfim, o que Joseph Bates fez? Ele costurou uma teologia do sábado, que não existe em outras igrejas que guardam o sábado. Ele costurou, então, ele conseguiu conectar o sábado com escatologia. Conseguiu conectar o sábado com a soterologia. Ellen White, ela só fala isso, que o sábado importa em salvação eterna, por influência de Bates. Porque Bates pregava, por A mais B, que se você não guardasse o sábado, você não poderia ser salvo. E Bates tinha dinheiro que eles estavam precisando. O casal White precisava de dinheiro, né? É algo interessante. Por quê? Porque Bates, ele não cria nas visões de Ellen White. Ele achava que era besteira, que era histeria, era mesmerismo, que eles chamavam na época. E ela não acreditava na guarda do sábado. A Ellen White. Ellen White e o marido dela, o Tiago White. Só que é o seguinte, eles precisavam de dinheiro. Aí chegou um dia, Bates, ele era um astrônomo amador, gostava muito, amava astronomia. E eles fizeram uma reunião e chamaram o Joseph Bates nessa reunião. E nessa reunião,
ela teve uma visão. É como eles falam, ela caiu em visão. E ela viu os anéis de Saturno. Só um parênteses. É tipo uma possessão. Sabe essa possessão da Igreja Universal do Reino de Deus? Ela ficava desse. Ela gritava, ela gemia, ela dava uns tremeliques. Ela tinha hoje, um adventista se vê isso, ele fica escandalizado. Mas a Ellen White ficava como se fosse possesso. Era tipo esoterismo. Era um negócio tipo Edir Macedo expulsando demônio. Ó, Ellen White seria. Eu não sei se tem adventista ouvindo aqui. Ah, tem, opa, com certeza. Tem. Então, você, meu amigo, minha amiga, compre um livro chamado O Adventismo, de George Knight. Veja o que era. Tá escrito lá. Esse George Knight é historiador adventista. Só que ele não é muito bem quisto no Brasil, tá? A igreja adventista brasileira não gosta dele porque ele fala algumas verdades e mostra o que era o adventismo no começo. Era fanatismo puro. Eles andavam de 4, urravam, sabe essa unção de Toronto? É o que tinha na época. Era tipo o adventismo. Se faziam de criança, de bebê, rolavam no chão. Tinha línguas estranhas. Tudo misturado. Tinha tudo isso. A Ellen White ficava 2 horas sem respirar. Isso, exatamente. E ela entrava em transe. E nesse transe é que ela recebia essas visões. Nessa reunião, ela recebia uma visão de planetas. Tá entendendo? E ela falou algumas coisas que, segundo o Joseph Bates, ela não poderia saber porque ela era uma leiga no assunto sobre astronomia. Então ela teve uma visão de anéis de Saturno e por aí vai, e ele se convenceu nessa época de que as visões dela eram de Deus. Só que com certeza eles já tinham lido os escritos de Joseph Bates a respeito das descobertas de astronomia, porque ele amava isso e ele escrevia sobre isso. Então, eles sabiam o que ele gostava e o que ele tinha descoberto até então. Ela apenas repetiu na visão. Inclusive, foi nesse momento que ela viu o bom e velho Enoque lá em Saturno. Então, João e Paulo, é nesse momento que abre a arca ali e tudo mais. Acho que a arca da Não, esse é outro momento. Esse é outro momento. Então, que ela vê lá que é o quarto mandamento. É outro momento já. Esse é um outro. Então, são várias visões. São várias. Mais de 2.000 visões. Ela teve mais de qualquer profeta do Antigo Testamento. Você pode juntar Isaías, Jeremias. Ninguém chega. Não chega perto. Ela teve mais de 2.000 visões, segundo os cálculos adventistas. É muita coisa. É muita visão, né? É muita visão. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava lendo aquele PDF que você mandou pra mim sobre o adventismo. Parece que eles erraram na contagem do grande desapontamento, que existe um cálculo. Não sei se vocês podem explicar. Que eles pegam 457 na reconstrução do templo, né? E na verdade o profeta Daniel fala que é a reconstrução da cidade. Então seria o decreto de Artaxerxes em 445. Então, mesmo que você fosse aceitar isso como verdade, você teria que começar a contar em 445 e não em 459. Entendi. Mas é aquele calendário que disseram que é errado? Não, Caraítas. O calendário Caraítas. Porque o problema é o seguinte, eles falam que 22 de outubro de 1844 era o dia do Yom Kippur. Nunca na história do judaísmo nós temos o dia do Yom Kippur em 22 de outubro de 1844. Nunca. Ou é no final de setembro ou começo de outubro. Nunca no final de outubro. Nunca. Aí eles pegam uma seita chamada Caraítas que dizem, mas nem a seita Caraítas aceita isso. É um negócio complexo isso aí. Então, quer dizer, tá tudo errado. Agora, essas informações que eu estou te falando são públicas. Qualquer adventista de boa índole tem como saber. É que adventista é igual petista. O petista acredita que o Lula é inocente. E o adventista crê que ele é profeta. É assim que funciona. E as proibições que existem, acho que o Paulo, vocês dois podem falar um pouco mais sobre isso. Tem algumas proibições meio estranhas que até mesmo a ciência e a medicina já disseram que não tem nada a ver. Por exemplo, eu sei que ela já falou um dia que a masturbação causava câncer, alguma coisa assim ela falou. Eu vi um debate, mas não chega a isso, tá? Isso é pior. Ela proíbe algumas coisas, por exemplo, tomar café. Dizem que é por causa do vício. Louco. E tal. Tem outras proibições assim mais catraca no céu. No céu tem catraca. Isso eu nunca ouvi, não. Tem. Nós temos um livro escrito pelo pastor Nathanael Rinaldi. Se alguém quiser, eu mando o PDF gratuitamente. É só entrar em contato comigo. Chamado Ellen G. White, a profetisa adventista que falhou. É só me chamar no Zap que eu mando para vocês. E ali tem vários
engodos de Ellen G. White, né? Mas assim, tem muitas coisas engraçadas. Por exemplo, se teu filho tiver com fome, Ellen White dá um conselho fantástico. Você tranca a criança 3 dias dentro de um quarto, depois de 3 dias você abre o quarto, solta a criança que ela vai querer comer. Você imagina você fazendo isso com o teu filho. Então, assim, tem vários conselhos, assim, são absurdos. E aí, eu até falo pro Paulo, eu fico tão irado vendo esses caras, assim, posando de doutores, né? Não, porque eu tenho mestrado, doutorado, sou arqueólogo, não sei o quem, papapá. E aí, nós, doutores adventistas, pô, a profetisa deles é uma piada. É uma piada aquela mulher. Aquilo ali é uma vergonha para qualquer cristão, não só para os adventistas. E os caras tentam defendê-las de tudo quanto é jeito. E eles vão achar resposta, eles inventam. Se a resposta não existe, eles inventam. Ela fala o impropério, sabe? Eles vão lá e inventam. Então, quer dizer, a verdade, hoje em dia, no mundo, ela virou relativa. Porque você pode acreditar na mentira que você quiser. E os adventistas amam a mentira. Você sabe que eles acreditam em ETs, né? Sim. Justamente por causa de Ellen White. A árvore da vida em um planeta. A árvore do conhecimento é a árvore da vida. Só a nossa que comeu a árvore do conhecimento. Os outros Adões no plural. Não pecaram. Só o nosso Adão. Tem a teoria de que Deus, a morada de Deus está na constelação de Órion, que ele voltará de lá, desse local, onde ele vai voltar. Né? A volta de Cristo vai ser a partir da constelação de Órion. Então, e tem muitas outras. Por exemplo, ela entrou no movimento da porta fechada, onde eles falavam que a porta havia se fechado em 1844, que apenas 144 mil queriam ser salvos, né? Então, as pessoas, eles não tinham mais motivo para evangelizar. Depois eles caíram em si, negaram tudo isso, né? E aí continuaram novamente passando o pano. A questão que você falou aí sobre a cruz, né? Mas a expiação não está na cruz, está na cruz. A Bíblia diz que está na cruz. Só que para o adventismo sempre foi assim. A expiação não se restringe à cruz. A expiação, ela avança para o santuário celestial, onde Jesus está fazendo agora esse juízo investigativo. Então, existia até um livro na época, houve uma polêmica na época, em 1955, mais ou menos, com o Dr. Walter Marsh, que ele foi pesquisar os adventistas tal, e fazendo revisão de literaturas. E aí ele descobriu que os adventistas, eles acreditavam que a expiação estava não apenas na cruz, mas apontava para o santuário celestial. Isso é uma heresia. A Bíblia não fala nada disso. Né? Como é que você vai falar uma coisa que a Bíblia não diz? Então aí houve uma grande polêmica. Mas existia um grande teólogo da época, que era um dos bambambãs ali da década de 50 entre os adventistas, que tem livros escritos sobre isso e que defendeu isso aí. O adventismo sempre defendeu que a expiação não se restringe à cruz. Sem falar na questão da natureza pecaminosa de Cristo, que Ellen White também defendia. Eu fiz um vídeo, deu um BO no meu Instagram, rapaz. Isso. Hoje existe uma corrente que fala que não, que nem Ellen White, nem o adventismo acreditava nessa natureza pecaminosa de Cristo. Só que existe uma corrente muito maior, e sempre existiu, que fala realmente que os escritos de Ellen White e os teólogos da época, todos os teólogos da época, acreditavam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Em 2007, eles fizeram, se não me engano, 2007, eles fizeram um lançamento, ou eles fizeram uma conferência para comemorar os 50 anos do livro Questões sobre Doutrina, que é o livro mais polêmico do adventismo. Eu não tenho tempo aqui, talvez, para contar sobre a história desse livro. E nesse livro eles convidaram as principais referências teológicas dentro da igreja adventista. E as palestras estão todas em texto. E você pode adquirir essas palestras. É só entrar lá no seminário deles, o Wonders. Cara, a maioria dos teólogos antigos, eles dizem por A mais B. Eles acreditavam na natureza pecaminosa de Cristo. Sempre acreditaram nisso. Então, isso é uma heresia. É uma heresia. Uhum. Então, uma heresia vai chamando outra heresia. Por exemplo, a imortalidade da alma, em si, ela é uma heresia? Em si, não é uma heresia de perdição. Ela é um erro teológico, mas não é uma heresia de perdição. Mas qual que é o problema disso? É o problema para a cristologia. Porque se você acredita que Jesus é homem, de fato, cresceu como homem, e a sua alma é apenas a sua vida que, quando você morre, você deixa de existir, pô,
Como é que Pra onde fica foi Jesus, Jesus? Não né? tem sentido, né? Deixa eu só Pra ver. onde que foi o criador da vida? Que ele diz, eu sou a vida. Não é eu tenho a vida, eu sou a vida. Então, Teria onde foi ficado Jesus? 3 dias sem existir. Não, só mais uma nota. Eu quero voltar lá na cristologia. Mas só mais uma nota. Adventista não crê em sono da alma. Eles usam o termo, mas eles não creem. Como os jeovistas, eles creem no aniquilamento. Quando você morre, você para de existir. Porque existe a doutrina do sono da alma, que é assim: o corpo morre, a alma vai, o espírito vai até Deus e descansa em Deus. Essa é a doutrina do sono da alma. Para mim tá errado também. Mas não é essa. Eles ensinam o aniquilamento. Mas voltando a essa questão da natureza de Cristo, eu fiz um vídeo no nosso canal mostrando categoricamente Ted Wilson, presidente da seita, atual presidente, dizendo que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa e caída. O livro Estudos Bíblicos, páginas 141 e 142, diz que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa e caída. Eles mudaram, viu? E Os termos. não mudaram completamente. esse livro. Mas o desejado de todas as nações, a Ellen White fala que Jesus nasceu com uma natureza caída. E aí eu peguei o recorte de vídeo, o Leandro Quadros e o Ivan Saraiva dizendo que é satânico ensinar que Jesus nasceu com uma natureza caída. Ora, a profetisa deles ensinou. Sempre ensinou. O presidente ensina. Quem quer conhecer o adventismo mais puro mesmo, tem que conhecer o pessoal do IAGE, que é o Instituto de Evangelização Agrícola, que é o pessoal que lançou a Bíblia de Ellen G. White. Lá você vai conhecer, inclusive eles não gostam desses multimídias da Novo Tempo, esse pessoal adventista mais ortodoxo, eles não gostam. Então, voltando aqui para a questão, aí o Leandro Quadros, nesse vídeo dele, ele diz assim: quem ensinar isso dentro da igreja adventista, que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa, deve ser exonerado e excluído de qualquer cargo. Ora, é o presidente. Ora, é a profetisa. Então, o que acontece? Aí esses caras vão pro debate, por que eles não querem debater comigo? Porque eu vou botar isso na cara deles, eu vou dizer, explica aí, amigo, como é que é? E vou insistir. E eles vão espernear. E eu vou continuar insistindo. Então, eles querem, o debate com um cara desse aí, ou é lá no como é que chama lá a emissora? Deixa eu chamar o Rodrigo, se você faz o debate aqui. Agora, sem nenhum problema. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Sem nenhum problema. Mas o que acontece? Eles gostam daquele debate que tem lá na HIT, que é com quem eles combinam, vê se a HIT chama o Elias Soares para debater com o Leandro Quadros. O Leandro Quadros foi lá, o Elias Soares deu um chocolate nele, nunca mais, isso porque o intermediador lá, que é o Weber, estava do lado do Leandro Quadros. Era o Leandro Quadros e o Weber contra o Elias Soares. O Weber ele é pró-adventismo, né? A gente sabe muito bem, pró-adventismo. Completamente. Então o que acontece? Essa é a grande questão. Como é que você fala uma coisa dessa, que é diabólico, que tem que ser excluído, se você tem sua profetisa, se você tem os livros de teologia da organização e se você tem o Ted Wilson falando isso? O negócio é complicado. E a sua visão quanto, assim, o Rodrigo Silva está estourando nos podcasts por aí. Ele é inteligente, isso não podemos negar. Sim, sim. Mas eu acho também, né? Não, então, Você pode negar eu falei que o isso diabo é ontem, inteligente? eu escrevi isso O ontem. diabo é... Não, ele Aliás, o melhor teólogo que existe no mundo é o diabo. Mas assim, eu falo sempre assim, ele como arqueólogo, né, ele é muito bom, mas teologicamente, eu acho ele muito fraco. Assim. Mas veja bem, eu questiono essa questão de arqueólogo pelo seguinte... Porque tem viés também, né? Então, tem viés. Qual artigo científico em revista especializada ele já escreveu? Quais são as produções científicas dentro da arqueologia que ele eu não conheço. Eu queria os achados arqueológicos da árvore da vida. Eu tenho livros dele, mas... Pessoal, ele é muito bom como um estudante de arqueologia. Agora, ser arqueólogo já é completamente diferente. Quem outra pega esfera. o pincel e vai lá. Desvenda tudo mais. O Rodrigo Silva é um estudante de arqueologia. Mas ele é muito bom, porque ele é articulado. Fala bem. De fato. Não é dois caipiras do interior como eu e o Paulo. Nós somos dois caipiras. Fala por si mesmo. Ah, você não é caipira? Você é caipira, nasceu em Rio Preto. Mas, de fato, eles enganam bastante. Eles são treinados, né? A igreja adventista é uma igreja muito rica, né? É bilionária, uma igreja bilionária. Eles arrecadam muito por ano. Tem um NASP aqui, enorme, a faculdade deles, rapaz. Teve um ano que eles arrecadaram mais do que essas grandes corporações. Muito mais. Mais que a Microsoft. Exatamente. Nossa. Exatamente. Eu tenho documento. Muita grana. Aliás, mais que a Microsoft, isso foi em 2005, 2007. E mais que a Petrobras, quando a Petrobras ganhava dinheiro ainda. Eles arrecadaram mais que Petrobras e mais que a Microsoft.
Nós estamos falando de uma seita bilionária. Eles não acabam com a gente porque eles não têm interesse. A liderança sabe da gente. Eles têm, inclusive, um ex-adventista me contou que eles têm até dossiê nosso. Eles acompanham a nossa vida. Eles têm lá o departamento de mídia dentro da seita, que eles acompanham os apologistas. Tá entendendo? Eles têm o acompanhamento. Como nós não estamos atrapalhando muito o crescimento deles, porque no Brasil, por exemplo, é o lugar que eles mais crescem. É um dos lugares que eles mais se desenvolvem. Aliás, todas as seitas crescem mais. Aqui tudo cresce. Porque nós temos aqui no Brasil esse enlace com as seitas. O brasileiro é místico. E os teólogos brasileiros não se posicionam. Aí você vê Luiz Saião abraçando o Rodrigo Silva. Ele não está abraçando o Rodrigo Silva, ele está abraçando o adventismo. Aí você vê agora o Marcos Eberle abraçando o Rodrigo Silva. Ele não está abraçando o Rodrigo Silva, está abraçando a seita adventista do sétimo dia e com isso levando pessoas ao covil dos lobos. Entregando as ovelhas ao covil dos lobos. Isso é gravíssimo. Outra coisa, eles não sabem o mal que fazem ao abraçar o adventismo. Vou te contar uma história. Tem um ancião, que é médico, ex-ancião da igreja adventista, ele tem um consultório no Brasil e nos Estados Unidos. O cara viaja Brasil, Estados Unidos, ponte aérea, porque ele atende lá e aqui. E esse camarada, ele saiu da adventista, congrega numa igreja independente dos Estados Unidos, uma igreja evangélica, e ele estava saindo com a família. Então ele mandava o irmão, o parente, o tio, a tia, o pai, a mãe assistir no mesmo nível o doutor Luiz Saião, porque o Saião é do mesmo nível que o Rodrigo Silva, se não for mais. Quando o Saião abraçou o Rodrigo Silva, porque não foi só fazer um podcast, porque nós poderíamos estar aqui, ter um católico, um espírita, um ateu aqui nessa mesa, não quer dizer que a gente comunga da mesma fé. Mas quando o Rodrigo Silva senta na mesma mesa com o Luiz Saião, e o Luiz Saião joga confete em cima dele, chama ele de irmão, e vai fazer caravana para Israel junto, né? E diz que crê na mesma fé e tudo mais, essas pessoas, a família desse ex-adventista recrudesceram e voltaram para a seita por causa disso. Mas se não faz diferença, vou ficar dentro do adventismo. É como você, que parece que não gosta do Diante do Trono. O Diante do Trono cantou com os padres. O Diante do Trono cantou com o padre Marcelo, com o Fábio de Mello. Quer dizer, na cabeça do evangélico leigo, ou do católico leigo, ele fala, para que eu vou sair do catolicismo se o Diante do Trono canta junto com os meus padres? Eu posso ficar aqui na igreja católica e ser de Jesus. Ecumenismo, né? É o ecumenismo. Então isso, para eles é bom, mas para nós é péssimo. E eu fico triste que está escrito, a Ellen White nos livros dela fala assim, se aproxime dos pastores, porque eles precisam ser salvos. E salvando o pastor, você salva a igreja inteira. Tanto que há N exemplos até hoje, se você dá um Google aí, de igrejas da Assembleia de Deus, Batista, que os adventistas vão lá, tiram a placa da igreja e colocam igreja adventista lá. E os caras estão achando que isso aí é normal. Existem livros para evangelizar evangélicos entre os adventistas. Estudando juntos. Desde a época de Ellen White, eu não me lembro o livro agora que o pastor João Flávio fala, onde eles ensinam os pastores adventistas a se aproximar dos pastores evangélicos para ensinar as doutrinas adventistas. Tá? Sempre foi assim. Ele, como diz o pastor em memória, o pastor Nathanael Rinaldi, os adventistas falam pelos dois lados da boca. Fala por um lado e nega pelo outro. Sempre foi assim, duas caras, sempre. E existe livro, o Estudando Juntos, é um livrinho assim do Mark Finney, né? Mark Finney. Onde ele ensina a se aproximar de presbiterianos, batistas, pentecostais, de todos. E como conversar com eles. Primeiro você entra em contato com as doutrinas em comum que nós temos. Depois você ensina as doutrinas distintivas do adventismo. Ou seja, para eles, todo o evangelho precisa ser ganho para o adventismo. Se você perguntar para um adventista, trazer, por exemplo, o Rodrigo Silva ou qualquer um dos grandões lá do adventismo, aqui perguntar, a igreja adventista é a única que vai ser salva? Eles vão falar, não. Não. Por que não? Porque eles acreditam que dentro das outras igrejas evangélicas sempre vai ter um povo que eles chamam de remanescente. Remanescente não é só a igreja adventista. Para eles, esse remanescente, hoje, ele se estendeu a outras igrejas também. Só que é o seguinte, veja bem, esse evangélico que está lá, que faz parte desse suposto remanescente, para ele ser salvo, ele tem que se tornar adventista. Ele não vai ser salvo lá no presbiterianismo, entre os batistas, entre os assembleianos. Ele tem que se tornar adventista. Então ele é um pré-salvo. Tipo isso, É tipo isso. Exato. Vamos usar esse termo aí. Então, ele tá lá.
Ele é salvo? É salvo lá, tem salvo entre os presbiterianos, entre os batistas, não precisa ser só adventista. Mas no final, para ele ser de fato salvo, ele tem que se tornar um adventista, porque eles acreditam que nós não temos toda a verdade. Só eles possuem toda a verdade. E dentre elas a questão do sábado. Porque a questão do sábado é uma questão de pedra de toque para eles. Pedra ou de toque. Salvação ou não. Separação No final de tudo, quando surgia a suposta lei dominical, onde o governo americano, junto com o Vaticano, vai perseguir a igreja verdadeira e vai implantar o domingo, forçar as pessoas a guardar. Ai, que besteira. Enfim. Isso é um grande conflito, isso aí. Isso eu li. Um grande conflito e outros livros também. As pessoas que se recusarem, elas vão receber o selo de Deus. Mas as que aceitarem vão receber a marca da besta. Qual que é o selo de Deus? A guarda do sábado. Então, no final das contas, o sábado vai salvar. É o critério de salvação final. É o sábado. O sábado é soterológico. Mas eles negam, eles vão negar. Se você trouxer qualquer adventista aqui, ele vai negar isso. Entendendo? Mas quando você vai puxando os fiozinhos, né, as pelinhas ali, você vai chegar no bendito do sábado, que você tem que guardar ele, porque senão você não vai ter salvação eterna. Ó, Ellen White fala assim, Testemunhos Seletos, volume 1, Testemunhos Seletos, volume 2, página 386, segunda edição, ela diz assim: temos uma obra a fazer por ministro de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Então, para a igreja adventista, os outros ministros, pastores de outras igrejas, são perdidos. E esta aproximação que eles fazem é para levar a graça que Ellen White trouxe ao mundo. Então, eles também têm a ideia, a Ellen White, que nós fazemos parte da Babilônia. Nós somos filhos da Grande Babilônia. A Grande Babilônia é a Igreja Católica. Nós somos filhos da Grande Babilônia. E ela filhas, né? E ela insiste dizendo que não é correto, tá? Aí ela começa a falar sobre guardar o domingo também, etc, etc, e tudo mais. Gente, vamos sair agora um pouco do adventismo, vamos falar um pouco da... Puxa, não, tá bom. Tem que fazer um podcast só sobre adventismo, é 4, 5 horas. Eu queria falar também, porque assim, cara, eu tomei um monte de pancada nessas últimas 2 semanas quando eu falei sobre algumas seitas, e eu considero algumas igrejas que não são igrejas, são seitas, né? Como a CCB, a Igreja Adventista, os Mormons e tudo mais. Uma pergunta na lata já. A congregação cristã no Brasil é uma seita? Se é uma seita, quais são as características dela, por exemplo? Você quer responder ou você quer que eu responda? Pode começar a responder. É uma seita. Não há problema. Só que é uma seita que tem salvos dentro dela. Porque nós podemos ter seitas, por exemplo, Adventista da Promessa é uma seita? É uma seita. Mas tem salvos dentro dela. Outra coisa, há uma diferença muito grande. Eu diria que até o Adventista da Promessa é melhor do que a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Porque os Adventistas da Promessa nos consideram como irmãos. Então eu digo que a Igreja Adventista da Promessa é uma seita com características de uma igreja evangélica mais próximo de nós do que do mundo sectário. Eles estão ali no meio do caminho. Enquanto que a CCB é seita, mas como a graça ali, de certa maneira, é pregado por alguns anciãos adequadamente, é possível ter salvos dentro da congregação. Tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Existem seitas que é impossível, crendo naquela doutrina, deles serem salvos. Você está fora do parâmetro. Mas tem movimentos sectários que, apesar de sectários, dentro daquela organização é possível ser salvo porque eles pregam a salvação adequadamente. Então você tem que analisar a doutrina soteriológica. Porque veja, Pedro fala de doutrina de perdição. Então há doutrinas heresias que não são de perdição? Paulo disse, importa que haja heresias entre vós. Então, por exemplo, maldição de nome é uma heresia? É uma heresia. Maldição de nome é uma heresia de perdição? Não. Quebra de maldição, essas perguntas que você fez no início sobre a igreja de Toronto, sobre o dente de ouro, sobre o caicai, são heresias isso? São. Chegam a ser de perdição? Não. Então a gente tem que ter esse discernimento dessas questões. E pelo que eu vi, o que caracteriza a CCB como uma seita é como em todas as outras seitas, é o exclusivismo, né? Então, eles dizem que a graça... Então, eles falam, irmandade, fiquem na graça e tudo mais, né? Vocês acham que esse pretexto de usar aqui na CCB tem salvação, que somente ali tem salvação, vocês não acham também que pode se caracterizar como uma seita? E tem outra coisa também, tem a questão do batismo, que até um tempo atrás batizavam em nome de 4 pessoas, né? Em nome do Pai, do Filho,
em nome do Pai, do Filho, alguma coisa, tal, assim. Era em 4 pessoas, não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era em nome do Pai, Não, ele do te batia em Filho. nome de Jesus. É, Pai, tinha isso, é nome de isso. 4, né? Aí Foi estranho isso aí, mudaram, tal, mas tinha essa ideia. E parece que agora eles mudaram também o edital deles, mudaram algumas coisas lá. Então, a congregação, ela tá mudando. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A gente não Mas por pode causa das pancadas também, eternizar. depois das pancadas que tomaram, né? Existem seitas que estão mudando. Estão deixando, se a gente colocar um gradiente ali, eles estão deixando aquela parte mais escura do lado de seitas e vindo mais pro lado Cristão ortodoxo. cristão, né? Então, talvez nem cristão ortodoxo, mas pelo lado evangélico ali. Né? A congregação, no meu modo de ver, ela é polêmica, essa questão de defini-la como seita ou como igreja evangélica. No antigo ICP, quando nós trabalhávamos lá e havia vários apologistas escrevendo sobre esse tema, inclusive o Dr. Paulo Romero, nós classificávamos a CCB como Paulo Romero é bom, hein, cara. movimento contraditório. Paulo Romero é bom. O que é um movimento contraditório? Ele não é nenhuma seita daquele polo de uma testemunha de Jeová, de um Mormon, de um adventismo, só que não é uma igreja evangélica. Ela fica ali no meio. Ela é indefinida, porque ela tem características de seita, mas tem característica de igreja evangélica. Por exemplo, você pegar o credo dela, ele é ortodoxo. O cantor... Não tem nada pra você falar quanto o credo dela. o São Inário, 12 pontos. Atrás, São 12 pontos, atrás os 12 pontos do Inário. Exatamente. Luiz Franciscão era presbiteriano, né? Aham. Então ele seguiu bem a cartilha. Por causa do pelo batismo, ele saiu, tal. Isso. O pastor foi tirar exatamente. férias, ele batizou todo mundo. Nem mesmo sociologicamente, dentro desse gradiente seita e igreja, tratado por Max Weber e outros ali, você não consegue enquadrar a congregação. É interessante isso aí. Nem teologicamente, nem apologeticamente e nem sociologicamente. Ela fica no meio ali, no meio cinza. Você tá entendendo? Então, ela tem característica de seita, exclusivismo, é claro, característica de seita. Só que, por um lado, ela também tem um credo que as seitas, por exemplo, você pegar o credo da Igreja Adventista, é complicado, da Testemunha de Jeová, é complicado. Né? Dos mormons, mais ainda. Né? Então, a congregação, ela tem um credo sadio. Porém, o problema não é a ortodoxia, né? Não é esse credo escrito, é o credo falado. É o comportamental dela. Então, dentro de um credo escrito, ela é perfeita. Agora, a prática e a ideia... Completamente. Essa é de seita. Essa tem característica de seita mesmo. Porque para alguém ser salvo, ela tem que entrar na porta da graça. Qual que é a porta da graça? É a CCB. Congregação. De alguma maneira, se você tiver que ser salvo, é o determinismo, né, que vem de Francis Con, do presbiterianismo, você vai ser salvo e você vai encontrar a porta da CCB. Só que a pandemia arrebentou com a CCB por 2 motivos. Primeiro, a ceia, que eles tiveram que tomar em cálices separados. Né? Porque não é para tomar nele, é para tomar dele. Então não precisava ser, nunca precisou ser um único cálice. Porque você sabe como que é a ceia deles, né? Sei, é um cálice que todo mundo toma no meio do cálice. Exatamente. Só para o pessoal que está nos escutando, às vezes não sabe. E não era ao vivo, né? Não podia. Eles rejeitavam isso, né? Não podia filmar, nada, podia bater nada, foto. Nada. Tem um amigo meu que hoje não é mais ancião de lá, mas ele foi ancião da CCB por 30 anos. Ele falou assim para mim, pastor João Flávio, quando chegava a minha vez de tomar ceia, porque a gente era o último, o vinho tava branco, não era mais rosé. Tava de tanta gente que, né, babava ali. Então, primeira coisa, eles tiveram que acabar com a ceia em um cálice só. Outra coisa importante é que com o advento da internet e da transmissão dos cultos ao vivo, todas aquelas heresias que a gente falava de ouvir falar, porque eles não têm documentos, hoje está explícito. Então a congregação está apanhando muito. E como os anciãos são meio independentes, alguns são mais inteligentes, estão estudando, estão melhorando. Então, no calor do debate, isso está aprimorando a congregação. E como disse o Paulo, ela está melhorando. Por quê? Porque é muita pancada. Porque o Bersola, é Marcola? Bersola, Marcola, é o presidente da congregação no Brasil, acho que é Bersola, ou Marcola. Esse camarada, o que ele fala de obtusidade é incrível. Meu Deus do céu, de cada 10 palavras, 9,5 são improdutivas. Então o que acontece? Isso caiu na rede. E agora, todas essas crises que eles estão passando e críticas, está fazendo pelo menos alguns anciãos melhorarem. Tomara que eles melhorem mais. E existe várias divisões. Internas, né?
Várias. Não. Pessoas que saem dissidentes mesmo. E essas igrejas Também. que estão saindo é por questões doutrinárias. E muitas delas estão saindo com um credo sadio. Pelo menos de ter comunhão com outras igrejas evangélicas. Não consideradas como seitárias, né? Como a congregação costuma chamar os outros evangélicos, os seitários. Então eles estão tendo uma visão mais sadia, mais ortodoxa da questão. Então tá tendo, graças a Deus, uma mudança. Pouca, pequena, mas está tendo. Eles, se não me engano, eles não orientam as pessoas a estudarem a Bíblia. Assim, São contra o estudo, eles são sim, contra. lê sim, mas aí eu falo assim, não, São Caio, contra o estudo. você falou, eu falei isso no vídeo, ó, eles proíbem de estudar a Bíblia e tudo mais, eles orientam as pessoas, mas aí alguns pessoal lá do CCB falou o seguinte, não, a gente lê a Bíblia, tudo bem, você pode ler a Bíblia. Sim, eles não são Mas contra a quando lei. estudar, por exemplo, ler um comentário Não. bíblico. Não, eles não fazem isso. Não. Não, mas isso não é um problema? Não Porque são. daí parece que a verdade fica com os líderes, né, os anciões, e os fiéis aqui ficam Exatamente, acéfalas, né? Não sei o que ele tá falando aí, engole tudo. A Tanto CCB é a seita que não sabe que não sabe. E eles ofendem, cara, nos comentários, impressionante. Tanto é assim que existe um bordão entre eles, né? Vamos buscar a palavra. O que é buscar a palavra? Um ancião vai abrir a Bíblia na hora e alegadamente o Espírito Santo vai dar na hora aquela mensagem para ele e ele vai transmitir. Então eles são dependentes disso. Isso é quase espiritismo, cara. É uma herança do catolicismo, né? É uma herança do catolicismo. Não tem, Bibliomancia. eles não adquiriram aquela doutrina da reforma, né? Que é o sacerdócio universal de todos os crentes. A gente só tem um problema aí, né? Que o Paulo está colocando. Existem anciãos dentro da CCB que são conscientes, que estão querendo melhorar a organização. Existem. Homens sérios, eu quero aqui pautar isso, fazer esse ponto aqui de divisão aqui do que nós estamos falando. Nós, CACP, entendemos que a congregação é uma seita? Entendemos. Mas ela está melhorando com o passar do tempo, pelo menos nós acreditamos, e pelos contatos que nós temos com alguns anciãos, a gente vê que eles estão lutando para melhorar. É que esse indivíduo que mora aqui no Brás, que é o dono da igreja, porque a CCB tem um dono, que é o Bersola ou o Marcola, agora não estou lembrando. Esse Bersola ou esse Marsola é Marsola. Esse Marsola é dono da igreja. Eu acho que a hora que ele partir, né, a hora que ele passar dessa para melhor, talvez a próxima liderança coloque a igreja um pouco mais dentro de um equilíbrio cristão bíblico. Ou vai dividir, né? Talvez, dividir, exato. né? Inclusive uma informação que eu tive recentemente é que eles governam a CCB em todo o mundo. Do Brasil, governo. O mundo inteiro. Então vamos supor, a igreja, a congregação na Inglaterra, quem manda é o Brás. E geralmente eles mandam um brasileiro para lá para ser o líder, o ancião líder. E aquela da Argentina? Uma das primeiras também, mesma coisa? O Brás que manda. Não, então é o Há seguinte. divisões, mas essas divisões são independentes. Os grupos que são dependentes, que são ligados, quem manda é o Brás. Inclusive, eles mandam o cara lá para Argentina, o brasileiro, para cuidar da igreja lá, para ser o supervisor. O William me explicou essa questão, eles estão acirrando isso. Hoje, eles têm brasileiros em quase todas as. Não na igreja local, mas como ancião responsável pela regional, brasileiros, fora do Brasil. Entendi. Tá? Existe uma história que o pessoal não conhece muito. Quando o Luiz Franciscon, que é o fundador da congregação, ele veio para o Brasil, ele fundou a congregação aqui, tá? A igreja daqui, ela se tornou sectária, porque ela foi deixada aos líderes aqui, né? Ele voltou e ele passou por outros lugares também. Por exemplo, na Argentina, existe uma igreja fundada por ele, que é uma igreja sadia. É uma igreja que tem comunhão com as igrejas evangélicas lá. Não é esse sectarismo que existe aqui no Brasil. Aqui que o negócio Azedou. foi pro lado mais sectário. É porque brigou com a Assembleia de Deus, sabe? Ah, verdade, teve uma divisão. Rivalizou com a Assembleia de Deus e aí complicou. E ela se fechou cada vez mais e se tornou o que é hoje. Entendi. Vamos agora passar por uma igreja também que tem aqui. Vocês chegaram a ver? Os mormons aqui? Não Quando vocês vimos. forem embora, é um monumento extraordinário. Tipo Mas não é um templo, não, né? É só uma estaca. Mas assim, é uma coisa. Todas são assim, padrão, muito normalmente bonito. as seitas, elas são bem estabelecidas, bem formadas, Filhos né? das trevas, né? São mais sábios, né? Podemos confiar também nos escritos de Joseph Smith, somente naquela... Ele tem alguns escritos, se não me engano, mas o que mais predomina é a visão que ele teve lá, dos escritos do Moroni, né? O anjo Moroni entregou... Livro de tudo Mormon. mais, livro de Mormon. Dá pra confiar nisso ou não?
Claro que Eu tô sendo não, bem né? irônico, né? Claro, né? Claro. Você imagina. O Moroni foi lá, né? E deu as tábuas para o Joseph Smith. O Joseph Smith pegou lá um saco, uns anéis, fez lá umas adivinhações, porque estava escrito em egípcio antigo, que é um egípcio que não existe. Veja, judeus. Egípcio reformado. Egípcio reformado. Judeus que estavam nas Américas escrevendo em egípcio reformado. Olha que coisa de louco. Pura cachaça. Pode ser alucinógeno, pode ser droga. Esse povo toma droga, né? O que acontecia? Ele pegou essa revelação depois que ele escreveu o João livro de Flávio, Mormon. esse povo da época. Tá? Da época. Mas hoje tem gente também, viu? Tem um pessoal aqui que tá olhando para mim, tem uns caras que tomam ainda hoje. Então o que acontece? Depois que ele teve a revelação do livro de Mormon, o anjo pega as placas e leva para o céu. Se essas placas estivessem aqui, como estavam, ficou por quase 2000 anos, se elas estivessem aqui, os arqueólogos, né? Talvez até o Rodrigo Silva podia fazer algum serviço bom para a sociedade brasileira, mundial, né? Estudar essas placas para ver se realmente eram verdadeiras. Elas existem? Sumiu, foi para o céu. O anjo levou. O anjo levou. Eu acho que ele derreteu e vendeu. Se é que elas existiam, né? Então esse que é o problema. Só que veja, o mormonismo não tem só o livro de Mormon. Tem a tríplice escritura, além da Bíblia, que é o livro de Mormon, Doutrinas e Convênio e Pérolas de Grande Valor. Quem escreveu esses livros? Tudo Joseph Smith. Tudo Smith. O cara era produtor. Esses são os escritos dele. Sim. E ele fez uma Bíblia também, uma tradução da Bíblia segundo Joseph Smith. Sem conhecer grego, sem hebraico. Só botando a cabeça dentro do saco. Ixi, aí dá problema. O Paulo pode complementar alguma coisa se quiser? É o jeito dele traduzir, né? Os escritos, o egípcio reformado. Egípcio reformado. Que nenhum arqueólogo encontrou até hoje se está o egípcio reformado. Mas ele falou que era de onde traduziu. Então ele colocava a cabeça dentro de um chapéu, onde tinha uma pedra mágica, e essa pedra ajudava, e esse chapéu ajudava ele traduzir ele falava. esses escritos aí. Mas enfim, o livro de Mormon é um livro que é um outro problema. Ele é um plágio de um romance escrito por um pastor presbiteriano na época, onde ele falava dos judeus terem vindo para a América e colonizado a América e tal. Então, muitos acreditam que Joseph Smith plagiou esse livro. E são coisas absurdas. Por exemplo, ele fala de coisas que não existiam na época. Por exemplo, cavalos. Fala de cavalos de elefantes. 600 anos antes de Cristo, cavalos aqui na América. Elefantes, né? Coisas que não existiam, mas está lá. Cidades. Se você quiser saber, por exemplo, você abre uma página da Bíblia, tá lá, Samaria. Mas será que existiu essa cidade? Vamos ver quais são as coordenadas que a Bíblia dá. Perto de Jerusalém, perto tal. Você vai lá, tá lá Samaria. Tá lá Samaria. Você tem as casas, você tem os restos arqueológicos, tudo. Agora pega qualquer cidade que o livro de Mormon cita e tenta procurar na América. Não existe. Não existe. Não existe. É só você pegar o livro de Mormon e a Bíblia e abrir no final. A Bíblia tem o que no final? Mapas. Porque ela é um livro histórico e geográfico. Tá certo? Aí você pega o livro de Mormon e abre as últimas páginas. Tá em branco. Porque não há os lugares registrados no livro de Mormon nas Américas. Nunca foram encontrados. Logo, o livro de Mormon é uma fraude. Então, mas existe um corpo muito grande de apologistas mormons para tentar defender o livro de Mormon. Eles têm arqueólogos, eles têm cientistas para tentar defender o livro de Mormon. Só que não tem como você defender uma coisa que já nasce com vício de origem. Não tem como, né? Então, mas existe todo esse esforço dessa seita para tentar fazer com que esse livro seja um livro de credibilidade espiritual, teológica, geográfica e histórica. E a arqueologia vive de evidências, assim como a ciência. Então, por exemplo, se eles querem falar, não, os escritos são verdadeiros, então tem que comprovar. Cadê as tábuas? Sumiram? Foi pro céu? Cadê o livro? Você não consegue da base, sabe? Eles acabam caindo em contradição. Os arqueólogos mormons, nesse aspecto, são parecidos com o Rodrigo Silva e a Árvore da Vida. Como é que ele tem a prova dos outros Adões, das outras árvores da vida, das outras árvores do conhecimento do bem e do mal, sem tê-las encontrado, né? Os mormons fazem isso. Eles também são ufológicos, né? Que acreditam em seres de outros planetas. E aquela ideia, João e Paulo, de que parece assim, que eles têm uma doutrina que você pode casar
no céu? Parece que Não, depende. você casa aqui na Terra, faz o casamento para toda a eternidade, aí você vai ser glorificado e vai ter um planeta, para você ser o Deus desse planeta. Inclusive, Deus é um homem de carne e osso glorificado. E ele é eterno porque ele teve um pai, que 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 teve um pai. Foi gerado. Ele foi gerado. É um homem glorificado. Então já é um Jeová é um homem glorificado. Rapaz. Que ganhou esse mundo. Aliás, para cada pessoa que nasce na Terra, é um ato sexual que Deus teve no céu com a sua deusa, com a sua esposa deusa. Quer dizer, tá nascendo gente agora. O que Deus está fazendo no céu? O Deus mormon está fazendo isso no céu. Cara, isso parece mitologia grega. É pior que a mitologia greco-romana. O mormonismo é uma junção de paganismo, cristianismo e judaísmo. É uma coisa, uma salada. Tá? Essa doutrina de que existe mais de um Deus está lá em Doutrinas e Convênios. Ele deixa bem claro isso. No princípio, criaram os deuses o céu e a terra. Então, para eles, Jesus, o Pai é um Deus que tem carne e ossos, Jesus é outro Deus que tem carne e ossos, e o Espírito Santo é o único Deus que não tem carne e osso. Tá? Mas são 3 deuses separados. E Jesus é irmão de Satanás. Tá? Não é trindade. E aí, é uma coisa interessante, para quem for conversar com seitas, eles precisam ficar atentos a isso, a questão da semântica enganosa. Tá? Por exemplo, todas as seitas compartilham do mesmo linguajar, das mesmas terminologias que nós. Por exemplo, você perguntar para um mormon, você acredita na Trindade? Ele vai falar, acredito na Trindade, sim. E se você apenas parar por aí, você vai sair satisfeito. Um mormon, ele é ortodoxo, ele acredita na Trindade, ele acredita. Mas aí você peça para ele, define a Trindade para mim. O que é a Trindade para você? Aí ele vai falar para você. Deus Pai é um Deus diferente do Deus Filho, que é um Deus diferente do Espírito Santo. São 3 deuses, 2 deles têm carne e ossos. Pelo amor de Deus, isso não é trindade. Mas eles usam a mesma terminologia. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado quando você for conversar com seita. Você tem que pedir para ele definir aquele conceito. Qual é o conceito? É porque se você não entender o conceito, você pode ser iludido. Os muçulmanos enganaram os cristãos coptas, que eles estavam com um problema com os cristãos da Mesopotâmia, da Constantinopla. Eles tinham um problema lá com os cristãos de Constantinopla, que era a sede da parte oriental. E aí o que aconteceu? O Mohammed chegou lá no Egito contra a idolatria. Puxa, os egípcios não gostavam de idolatria, e já os cristãos orientais e ocidentais estavam com bastante idolatria, dizendo que Jesus era um profeta verdadeiro, que ele era o filho de Maria, que ele ia voltar. Os cristãos coptas abraçaram o Mohammed e os seus soldados como libertadores. Depois eles foram descobrir que o Cristo do Mohammed não é a segunda pessoa da divindade, não ressuscitou, nem morreu de verdade na cruz, não vai voltar para arrebatar a igreja, mas sim para declarar Mohammed como o profeta verdadeiro. Mas quando eles foram analisar, já era tarde. Eles foram ludibriados. Então, a análise dos fatos é extremamente importante para você não ser enganado e não pegar gato por lebre. Sabe aquela história? Eu peguei uma lebre, não era um gato. Então, tem que tomar cuidado para ver o que você está engolindo por aí. Eu ia comentar com vocês, eu esqueci de falar, cara. Tem que ser um dia só falando sobre Adventismo. Eu ia perguntar sobre o Arcanjo Miguel, pô. Se o Arcanjo Miguel é Jesus. Já voou. Já voou agora. A gente marca outro podcast, se Deus quiser, falando só sobre seitas individual, assim, cada um, tá? Gente, pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco... Não, esse assunto aqui eu acho que vai render um pouquinho. Os TJs. A gente acabou de falar sobre divindade e tal. Eles não acreditam, por exemplo, que... na Trindade? Eles acreditam na Trindade, se não me engano, mas parece que eles não acreditam na Trindade. Não. Eles não acreditam na Trindade. E eles batizam em nome da Trindade. E eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam em nome da Trindade. Não sei se você já viu um batismo das TJ. Não, eu nem quero. Eu já vi. Eles batizam em nome da Trindade. Só que eles dizem que só existe o Pai, como Deus Todo-Poderoso, e Jesus, um Deus menor. Substâncias diferentes. Isso. Substância não é Deus de Deus, é substância diferente. E aí é o problema, porque Jesus é uma divindade inferior. Isso é o que nós chamamos de enoteísmo, quando você tem um Deus maior e um Deus menor. Entendi. Então eles acreditam, na verdade, em 2 deuses. Nós, trinitários, cremos num Deus só, uma essência, uma substância, e dentro das substâncias, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é um Deus só, tendo 3 pessoas dentro dessa divindade. As TJs creem 2 deuses separados, um maior e um menor,
que é Jesus o menor. Ele usa aqueles argumentos, aquele argumento, na verdade, de 1 João. Não, João capítulo 1, né? Que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eles falam que Era um Jesus era um Deus, né? Um Deus. Que não fazia parte ali do. D minúsculo. É. É. Só que no grego não tá assim. Então, mas se você, quem quiser, eu tenho aqui o interlinear da Sociedade Torre de Vigia em PDF. Isso aqui Manda pra mim depois, manda pra mim. Você estuda grego? Você gosta? Estuda. Então você vai amar. Porque quando você pega o interlinear dele, está lá a tradução do Novo Mundo em inglês, que é essa tradução que nós temos aí, mas no texto grego você vê ali que não tem nada a ver com a tradução. Está patente. Mesmo que você não saiba grego, não seja professor, você tem noções básicas. Você começa a analisar, você fala, puxa vida, não bate. Tá entendendo? Não bate. Então, você vê que a fraude está ali. Quer dizer, qualquer pessoa que manja um pouco de grego, pouco, não precisa ser muito não, já percebe a diferença. Só usando os léxicos, você já percebe que não está batendo. E no grego, acho que o James vai entender um pouco mais. No grego não tem, qual que é a sintaxe quando é uma? No artigo? Não é artigo, eu acho que é alguma coisa nominal, alguma coisa que não... Quando não é definido, é não definido. Só que não é pronome não. No grego não tem. O No artigo grego não tem definido. um ou uma. É o Isso, artigo eu acho que é artigo definido, É. isso. Não tem uma ou um, né? É o ou a. Se eu não me engano. Então não tem como. Não bate, não é então um Deus. É Deus. É Deus. Então parece que eles até mudaram isso aí também pra tentar... Eles lançaram agora, recentemente, a Bíblia Capa de Prata, tradução do Novo Mundo, Capa de Prata, e aqui está a maior fraude da história da humanidade. Por quê? Não, Porque essa não é a maior fraude, eu discordo de você. Então, já você fala qual que é a maior. Porque eles tinham até 2015, 2016, as traduções do Novo Mundo vinham as palavras em colchetes. Eles acrescentavam nos originais. Estavam em colchetes, para facilitar, segundo eles, as traduções. Agora eles tiraram os colchetes. Ah, Ninguém mais sabe onde estão os colchetes. sumiu. Sumiram com os colchetes. Então, para mim, essa Bíblia Capa de Prata é uma das maiores fraudes, ou a maior fraude do Novo Testamento que existe. Qual que é a outra que você acha maior? A pior é a do Adventismo. Você sabe que o Adventismo criou uma Bíblia Ah, bom, mas aí você saiu da chamada TJ. Clear Word. Não conheço. Essa Bíblia não tem tradução em português. É linda. Só em inglês. Eles fizeram pior que a Testemunha de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas Foi pior. apenas adulteraram partes da Bíblia. Né? Acrescentaram coisas que não tem, né? Inverteram palavras no grego, enfim. Agora, o que os adventistas fizeram? Eles pegaram as palavras e as doutrinas de Ellen White e inseriram dentro da Bíblia. Como se o texto estivesse falando aquilo lá. O comentário, mas já na Bíblia mesmo, nem o comentário. Dentro do texto, não é nota de rodapé. É o texto. Eles perverteram o texto bíblico, cara. Com as palavras de Ellen White, com os ensinamentos dela. É que a gente tem um exemplar que não dá pra trazer, pra levar pra todos os lugares. Cara, é pior do que a tradução do Novo Mundo. É mais aberrante que a tradução do Novo Mundo. E deixa eu falar pra vocês dois, quando a gente tá assim em casa de boa, né? Eles vão lá bater na nossa casa, né? Voltaram a bater agora. Então, Na minha não bate mais. só você mora em condomínio? Não, na minha também não. Eles só batem uma Mora em vez. casa. Quando descobre que você é do contra, eles não voltam mais. Ó, foi uma tia lá entregar pra mim um livro da Ellen White, cara. Parece que nesses Da últimos Ellen 3 White? meses, Não, da mas Ellen White. você mudou de seita. Não. Sim, adventista. Mas eles bateram lá também. Mas não era tipo dos adventistas que batendo e eles entregando. não fazem isso. Começaram a é fazer que eles uma... fizeram- eles fizeram agora uma entrega, uma campanha de entrega do livro da Ellen White, O Grande Conflito, que é um grande conflito meio... É 2022 agora. É um grande conflito compilado só, é uma parte do grande Isso. E conflito. de vez em quando eles lançam essas campanhas de evangelização e aí distribuem milhões desse grande conflito. Então os adventistas vão e evangelizam com esse livro. Ô, Paulo e João, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O TJ bate na minha casa, devo recebê-lo? Claro, Testemunho de Jeová é o único pecador que vem na sua casa. Os outros pecadores você tem que ir atrás. O Testemunho de Jeová bate na sua porta. O problema da maioria dos crentes é que eles não têm capacidade para dialogar com os Testemunhos de Jeová. Esse é o problema. Quando o Testemunho de Jeová bate na minha porta, minha mulher vai chamar eu correndo. Amor, tá lá no TJ. Eu venho todo feliz, porque é mais um TJ que passou na minha porta. Porque eu sei conversar com ele. E só bate uma vez, porque não volta mais. Mas se imagine se cada porta de crente que eles batessem, recebessem uma resposta contundente. Muitos TJ se converteriam. Mas a maior parte dos crentes não sabem conversar com eles, não sabem responder ou fazem pior. Não, meu amigo TJ, eu já sou crente. Bate aqui na casa da minha vizinha do lado que é católica, porque eu já sou crente. Quer dizer, ele acha que a TJ é crente. Olha, as Testemunhas de Jeová, eles não são bobos.
eles têm treinamento 4 vezes por semana. Eles treinam 4 vezes por semana, no mínimo. Tá? Raciocínio à base das Escrituras. Esse livro, Raciocínio à Base das Escrituras, é um livro didático que ensina a Testemunho de Jeová a dialogar com quem ele está abordando na casa da pessoa. Se a pessoa fala assim, não, obrigado, hoje aqui nós somos já evangélicos, eles têm o texto embaixo, como responder a esta pergunta. Não, a gente está com pressa, estou com saída. Ele tem um manual completo. E eles treinam, eles têm um treinamento para abordar. Então, veja bem, um membro da nossa igreja, ele não está preparado para isso. Não é? Aliás, às 9 da manhã, 8 da manhã, quando eles passam, é para o crente estar na escola dominical. Não é para estar em casa, não é verdade? É verdade. Se está em casa, de alguma maneira, por N motivos, tá? Se você não conhece muito a sua fé, não tente conversar com o Testemunho de Jeová. Vai levar um chocolate. Apenas conte como que Jesus salvou a sua vida. Isso sim. Porque a Testemunho de Jeová não tem experiência de salvação. Eles são pecadores que acham que estão certos. Então você contando a experiência, como Jesus te salvou e como que você pode orar por eles, tá? Eles vão embora. Agora deixa eu só tirar aqui um mito, né, que existe entre os evangélicos. Você quer espantar Testemunho de Jeová e quer provar que eles têm demônio? É só chamar eles para orarem. Mito. Se chamou ele para orar, ele vai correr como o diabo corre da cruz. Por quê? Porque eles têm demônios? Não, exatamente não, porque eles estejam endemoniados, não tem nada a ver. É porque uma Testemunha de Jeová... aí eu não posso falar. Uma Testemunha de Jeová, ela só vai receber uma oração, ou fazer uma oração, quando você usar o nome Jeová. E o crente não vai usar o nome Jeová. Então, para eles, é como se você estivesse orando usando o nome de Maria. Eu, católico, eu, um evangélico, um católico, vai valer alguma coisa? Nada. E eles têm um treinamento que vai uma pessoa mais velha, e vai ali um jovem, aprendiz, entre aspas, exatamente. vai ouvindo, e quando ele tiver mais maduro, aí vai invertendo, né? Porque eu já vi isso, eles andam sempre com crianças. Os discipulados deles são o mais eficiente que existe. Em 6 meses, qualquer pessoa que entra nessa seita está apto para debater com a maioria de nós aqui e de igual para igual. Em 6 meses. Sendo que hoje, muitas vezes, nós batizamos pessoas nas igrejas sem o discipulado básico para ela entender o que está acontecendo com ela, no batismo. Isso é verdade. Então, o discipulado é muito importante. E as TJs descobriram uma das coisas mais eficientes do evangelismo, que é o 1 a 1. É o discípulo fazendo um discípulo. Tá entendendo? É o discipulado, né? É o discipulado de 1 a 1. Pro mal, né? Pro mal, mas que nós poderíamos fazer pro bem. Ninguém quer copiar. Tá entendendo? Mas é uma coisa que poderiam ser copiada no aspecto de discipulado. O Caio, uma coisa interessante, não sei se a gente tem tempo. Não, ainda. pode falar. Uma coisa interessante é você escolher algumas seitas chaves, talvez seja as maiores, as mais ativistas aí, militantes, nesse campo evangélico, Adventismo, Mormons e Testemunho de Jeová. Se você for estudar a historiografia ali, a mesma parte geográfica, é interessante que elas nasceram praticamente juntas. Elas nasceram numa efervescência da Revolução Industrial. E a Rua Azusa também tem a ver com isso, né? Não, tem uma outra seita, que são as 4 seitas que surgiram juntas, que é a ciência cristã, que ela não é muito forte aqui no Brasil. Então, Mormons, Adventistas, Testemunhos de Jeová e a ciência cristã. Elas surgem ali praticamente com uma diferença de 10 anos uma da outra. E elas são praticamente idênticas. Todas elas têm profetas, todas elas têm livros sagrados, todas elas. Todas elas marcaram, de alguma forma, a volta de Cristo. Então você percebe que existe uma junção de ideias dessas seitas que nasceram juntas. Né? Eu não sei se você sabe, mas parentes de Ellen White casou com um parente de Joseph Smith. Rapaz. Eles eram conhecidos. Tanto é que, antigamente, os crentes norte-americanos chamavam os adventistas de mormons safados. Que isso? Era assim. Não diga isso, chamavam assim porque eles eram muito parecidos. Vamos derrubar eles a live. Eram muito parecidos. Vai nada. Vai não? Já falou coisa pior. Já. Ellen White, ela tem uma doutrina de saúde igualzinho de Joseph Smith. Tanto é, eu tenho uma palestra, inclusive está no site, onde eu mostro, talvez, quem plagiou quem. Ellen White plagiou Joseph Smith ou Joseph Smith plagiou Ellen White? Porque é idêntica. Então, a gente está conversando com seitas que praticamente tiveram a mesma origem, as mesmas ideias, as mesmas doutrinas e o mesmo autor de todas elas, né? Que a gente sabe quem é.
Gente, a gente vai encerrar agora a live. Eu queria falar sobre o catolicismo, mas não vai dar porque é muita coisa. Então foi o seguinte, depois eu vou conversar com o Paulo e com o João pra gente marcar um podcast falando de cada seita. Porque a especialização do Paulo é em catolicismo. O Paulo, Então, para mim, na minha opinião, é um dos maiores estudiosos sobre catolicismo. Você me coloca, Verdade. Né? Verdade. Não, mas vamos marcar, vamos certinho. Vocês moram longe, mas a gente dá um jeito. Nem que um dia eu vou lá, a gente aluga um lugar lá, só pra conversar de cada seita. Porque... Você vai conhecer a melhor cidade do estado de São Paulo. Se você marcar, se você combinar direitinho, dá pra gente vir. Você só tem que fazer o agendamento certinho, né? Eu posso até pedir para os meus seguidores ajudarem a gente vir, né? Que tem um custo. Você combina direitinho que a gente pode fazer até hotel aqui a gente paga pra vocês ficam aí, fica o dia inteiro aqui, não tem problema. De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente pode marcar um desse aí, dá pra gente vir. Bom demais isso. E é cooperar aqui com os seus espectadores. E eu tenho uma boa notícia, o podcast bateu recorde. Hoje? O pessoal ao vivo, O pessoal aqui não tá perguntando, o pessoal tá brigando nos comentários. Então, debate, o adventista brigando com o presbiteriano. Mas o adventista é legal porque ele assiste, cara. Ele assiste. Ele nem que ele vai passar nervoso, mas ele assiste. Ele assiste. Eu sou muito amado por eles, eu fico feliz, viu? É sarcástico isso ou não? É brincadeira. Mas você sabe de uma coisa? Eu tenho adventistas que me seguem e que gostam de mim de verdade. Isso não é brincadeira. Eu fui sarcástico, obviamente, mas eles seguem, são meus amigos, conversam comigo, pedem oração, oram por mim. São gente que está me acompanhando, são gente que ainda não saiu por causa da família, que ainda não saiu porque não achou uma igreja que tenha um bom padrão para ele poder mudar de igreja. Mas eu conheço muita gente lá dentro que Deus está trabalhando. Se você pegar meu WhatsApp aqui agora e escrever ex-adventistas, eu tenho mais de 300 ex-adventistas que nesses últimos tempos eu tirei de lá e que eu consegui catalogar, porque eu tiro gente de lá há muito tempo. Mas não é só tirar de lá, você tem que tirar de lá e encaminhá-lo para uma igreja. E graças a Deus, a maioria que eu consegui tirar de lá estão servindo a Deus em outras igrejas. Muitos vão para a presbiteriana, para a igreja batista, para a igreja metodista. A maioria vão para as igrejas históricas, né? Porque é mais o estilo deles. E graças a Deus estão livres dessas heresias. O nosso trabalho na internet tem dado muito fruto, graças a Deus. Então eu vou pedir para vocês divulgarem já. Pessoal, o link aí do site deles já está disponível aí no chat, tá bom? Eu vou deixar também na descrição e vou deixar também fixado aqui na descrição desse vídeo. Depois, assim que terminar a live, já vou fazer isso. E eu queria que vocês dois agora falassem um pouco sobre as redes sociais de vocês, onde as pessoas podem encontrá-los. O importante para nós é o site, é o www.cacp.app.br. Nós botamos o app porque nós temos um aplicativo que tudo que a gente publica no cacp.app.br e no CACP Vídeos, que é o nosso canal no YouTube, já sai no aplicativo. Então a gente conectou tanto o aplicativo com o site, quanto com o canal de vídeos aqui do YouTube. Então o internauta baixando o nosso aplicativo ou entrando no cacp.app.br. Aí, se ele escrever o meu nome ou o nome do CACP, o Centro Apologético, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos Facebook. É só, né? É só isso? Fala do outro canal seu que você tem também lá. Não, meu canal é pequeno, chama Defensores. Mas se você quiser achá-lo, coloque Defensores Paulo Cristiano. Se você colocar só Defensores, você vai para aquela página de super-heróis. Defensores lá. Então é Defensores Paulo Cristiano na frente. Mas é um canal pequeno, tem acho que 6 mil seguidores lá e já faz um ano que eu não publico nada. Mas vale a pena se inscrever lá também. Mas tem vários vídeos lá. Posso pedir pro pessoal do teu canal se inscrever no nosso? Pode. Porque depois eu vou pedir também pro pessoal fazer o mesmo aqui. Pode. CACP Vídeos. CACP Vídeos é o nosso canal, se inscreva lá, é gratuito, né? A inscrição ninguém paga nada. Vocês podem usar os cortes aqui também, tá bom? Muito obrigado. Legal. Eu não vou dar strike não, igual um cara fez um dia não. Tá bom? Fica tranquilo. Mas obrigado. Sabe o que acontece? A hora que eu botar sobre o teu podcast no nosso canal, o pessoal vai ver o podcast Vida e Fé. Eles vão falar, onde está esse podcast? Aí eles vão se inscrever, eu vou colocar lá o link. Que bom, cara. O pessoal vai acabar, os que não são inscritos ainda se inscreverão. Que bom. Então esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, João, que vieram de longe aqui. Abençoar a minha vida, a vida dos inscritos também. E a gente pretende futuramente, vou conversar com o João e com o Paulo, pra gente fazer só sobre seitas, mas de cada uma delas falar de formas diferentes, tá bom? E não ficar falando só de todas em geral. Então é isso, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Não se esqueça disso. Compartilha lá com seus amigos no WhatsApp. Entra no canal deles lá, vou fixar o link. E é isso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até mais.